Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz? Amém? Estamos felizes, por esta oportunidade que Deus nos dá de estar na casa dEle. Você pode ficar de pé e abrir a sua palavra no livro de Josué, o capítulo 24, versículo 14 até o versículo 31. Eu vou ler aqui na nova tradução. Amém? Josué capítulo 24, o versículo é o 14 até o versículo 31. Amém? Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueça os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa e a minha família serviremos a Deus o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão da terra do Egito, e vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não podem servir ao Senhor, pois Ele é o Deus Santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem outros deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir ao Senhor. Sim, somos testemunha, responderam eles. E Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serei fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos aos seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida pegou uma grande pedra e a colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adorava a Deus o Senhor. E disse a todo o povo: olhem para esta pedra, ela será a nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado e também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem ao seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua casa. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num e servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade em Tinamat-Será, na região montanhosa de Efraim, no lugar norte do Monte Gás. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Quem não leu Bíblia essa semana pagou a dívida, né? Amém? Pode se assentar, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor fale conosco.
Ó Deus, por amor do teu Filho Jesus Cristo, reconheça as minhas falhas, os meus pecados, ó Deus. Eu não sou merecedor, ó Deus, desse grande privilégio do que é pregar o Evangelho. Mas, por outro lado, Senhor, me sinto alegre, Deus, por o Senhor ter me dado essa responsabilidade no dia de hoje. Que o Senhor possa renovar a minha fé e de meus irmãos. Que eles possam sair daqui, meu Pai, cheios de confiança no Senhor, cheios de fé, Senhor. Uma fé sincera, uma fé que não negocia, uma fé, meu Pai, que não te abandona. Deus, renova, Senhor. Derrama a tua presença sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 24 do livro de Josué é o último capítulo desse grande livro que relata grandes conquistas realizadas pelo braço forte do Senhor. Conquistas que o povo de Israel alcançou, recebeu, pelo fato de o braço do Senhor estar estendido sobre o povo de Israel. O capítulo 24 também do livro de Josué é o último capítulo, é os últimos anos desse grande líder, esse grande homem de Deus que liderou o povo de Israel na entrada da terra prometida, quando o povo alcançou a terra prometida. Também Josué é um dos poucos homens da Bíblia que começou bem e terminou bem. Muitos homens na Bíblia começaram bem e terminaram mal, mas Josué é um dos poucos homens que começou bem a sua caminhada. Era apenas um jovem quando estava lá servindo, sendo escravo no Egito. Josué era apenas um jovem, mas Josué já era alguém que confiava em Deus, já era alguém que conhecia ao Senhor, já era alguém que tinha uma fé no Senhor. E ele vai terminar bem. Como é que Josué vai terminar bem? Josué, ele aqui no capítulo 24, ele já está velho, ele já está muito avançado de idade, mas Josué, ele tem no seu coração o seguinte: ele quer terminar bem e ele está preocupado com o relacionamento de Deus para com o povo, e também está preocupado com o relacionamento do povo para com Deus. Josué, ele vai terminar com esta preocupação. Ele sabe que ele já está muito velho, ele sabe que ele está avançado em idade, ele sabe também que o próprio Deus revela para ele no capítulo 13 que há muitas terras para serem conquistadas, há muitos inimigos que ainda iam ser derrotados pelo braço forte do Senhor. Mas Josué está velho e está cansado, então Josué está preocupado com este relacionamento, e Josué conhece o relacionamento de Deus para com o povo. Por quê? Por este tempo de liderança, Josué foi o porta-voz de Deus para com o povo, e também foi um intercessor do povo para com Deus. Então Josué, ele está preocupado com este relacionamento de Deus para com o povo. Esse homem de Deus, ele quer mostrar uma porta que está aberta para este relacionamento continuar. Josué, ele quer mostrar aqui no capítulo 24 que há uma porta aberta para que este relacionamento de Deus, Deus santo, zeloso, ciumento, que cuidadoso, e o relacionamento do povo para com Israel. Josué está aqui no capítulo 24 garantindo o cuidado de Deus para com o povo. Josué
aqui no capítulo 24, que se você ler o capítulo 23, ele vai pregar um sermão, vindo lá de Abraão, trazendo Isaac, Jacó, Esaú, Moisés, contando todos os feitos de Deus. E ele está preocupado, ele está garantindo que Deus cuidará do seu povo. Então Josué está dizendo, há um relacionamento, que há um Deus que quer cuidar de vocês. Mas pelo contrário, em contrapartida, Josué também está convocando o povo a um chamado de responsabilidade. De um lado, há um Deus santo, zeloso, ciumento, um Deus que amparava o povo, um Deus que cuidava do povo, um Deus que quando ele decide libertar o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que os cavaleiros dos egípcios estavam atrás do povo, no calcanhar do povo, e a Bíblia diz que o mar se abre. Um Deus que fez o mar abrir, um Deus tão zeloso, tão cuidadoso, porque durante a noite, um frio terrível, ele colocava uma coluna de fogo ao lado do povo para cuidar do povo. Um Deus tão cuidadoso que durante o dia, um sol escaldante, a ponto de o ser humano não suportar, ele colocava uma nuvem por cima do povo para cuidar do povo. Um Deus que cuidava tanto do seu povo, é este Deus que Josué está apresentando para o povo. Um Deus que cuidava tanto do seu povo, que sabia que o povo necessitava de uma água potável para beber, e disse para Moisés, fere a rocha, e da rocha saía água para o povo. Um Deus que sabia que o povo precisava de se alimentar, e fazia maná cair do céu todos os dias. Um Deus tão cuidadoso, tão zeloso, tão misericordioso, que o povo chega a um ponto de enjoar do maná, reclamar, nós não aguentamos mais este maná, nós queremos comer carne, Moisés. E Deus vai dizer para Moisés, o povo quer carne, o povo vai comer carne. Moisés duvida, Moisés diz, Senhor, nem que o Senhor matasse 1000 bois, não daria para alimentar esse povo. Moisés, nesta noite, hoje eu te direi, revelarei a você o braço forte do Senhor. E diz a Bíblia que Deus vai mandar uma chuva de cordonizas e alimentar o povo. É este cuidado, é este Deus que Josué, aqui velho, avançado em idade, está chamando o povo a uma porta aberta para este relacionamento. Amém? E Josué está chamando ao povo para assumir essa responsabilidade, de fazer esta aliança com Deus, de fazer esse acordo com Deus. Ele apresenta o cuidado de Deus, ele apresenta o perfil de Deus, ele apresenta a característica de Deus, Deus santo, zeloso e ciumento. Um Deus que, se você fizer uma aliança com Ele, Ele é bem claro, se vocês fizerem uma aliança com Ele, e depois voltarem a servirem a outros deuses, Ele castigará vocês. Josué está dizendo isto, não é para botar medo, é para você saber a responsabilidade que é servir ao Senhor. Josué não quer botar medo no povo, não. Josué está falando, ele é santo. Ele é santo. É da natureza dele a santidade. Aleluia. Mas que chamado é esse? Que chamado de responsabilidade é esse? Servir e adorar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, de Jacó, que tinha libertado o povo da escravidão. O chamado é esse, servir e adorar. E o povo vai declarar em uma só voz, que serviria a este Deus santo, zeloso e ciumento. Então o povo, Josué vai dizer
para o povo, apresentar o povo. Olha, eu não sei se vocês vão servir aos deuses amorreus, a outros deuses dos seus antepassados, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele vai dizer isso e o povo vai falar assim: longe de nós servir outro Deus. E Josué vai falar assim: ó, se eu fosse vocês, pensava direitinho. Se eu fosse vocês, eu não escolheria servir a este Deus não, porque Ele é um Deus santo, zeloso e ciumento. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós não podemos tomar nenhuma decisão sem pensarmos nas consequências, mesmo com Deus, irmãos. O próprio Jesus, abrindo um parênteses aqui no texto, alguém vai chegar para Jesus e vai dizer: Jesus, nós vamos te seguir para onde o Senhor for. A Bíblia diz que Jesus vai falar assim: olha, as andorinhas têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A Bíblia diz que Jesus vai ensinar a respeito do chamado do ministério. Olha, o homem começou a edificar a sua casa e não pôde terminar. E vieram e disseram: olha lá, aquele homem foi edificar a sua casa e não terminou. Qual é o homem que antes de construir uma casa ou uma torre não calcula primeiro os gastos? Jesus ensina isso. E Josué, e o povo vai declarar: nós serviremos ao Senhor. E o povo serviu ao Senhor, recebendo os cuidados do Senhor, recebendo o amparo do Senhor, a proteção de Deus, a providência de Deus. Mas do que é preciso para receber esse cuidado de Deus? O que é preciso para receber este cuidado de Deus? Será que é assim, tão fácil? Será que o ser humano não precisa fazer nada para receber o cuidado deste Deus? Não, o texto vai nos mostrar que 4 coisas que Israel precisava para receber esse cuidado de Deus. A primeira coisa, eu quero falar de 4 coisas: aliança, fé, perseverança e vida. O povo precisava de 4 coisas: aliança, fé, perseverança e vida. Fala assim para o seu irmão que está do seu lado: aliança, fé, perseverança e vida. Amém? A primeira coisa que Josué faz está no versículo de número 25. Assim, naquele dia, fez Josué uma aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. A primeira coisa que Josué faz é uma aliança. Ó, vocês querem servir? Então nós vamos fazer aqui uma aliança. Nós vamos registrar todas essas palavras que vocês falaram, que eu falei, registrou tudo, anotou tudo, colocou debaixo de uma pedra. Essa pedra debaixo de uma aliança. O povo precisava, a primeira coisa que o povo precisava era de uma aliança. A segunda coisa que o povo precisava era de fé. Está no versículo de número 28. Então mandou Josué o povo embora, cada um para a sua casa. Olha que interessante, eu estava meditando nesse versículo. Ele faz a aliança, vai lá, coloca lá os escritos debaixo da pedra, debaixo daquela árvore, e aquela pedra serviria de testemunha, tanto contra eles mesmos. Aquela pedra servia de testemunha. Só que Josué vai pegar e vai falar assim: ó, cada um vai embora para sua casa. Já fizemos a aliança, agora cada um vai embora para a sua casa. Eles necessitavam de viver pela fé. Porque Josué não está dizendo: ó, agora nós vamos orar aqui debaixo dessa pedra, não. Vocês até vão passar aqui, vão ver a pedra, vão lembrar da aliança que vocês fizeram, isso é um sinal até de misericórdia.
mas o povo ia ter que voltar para casa com os estatutos, com a lei, com a palavra, com a Torá, com as leis de Deus e viver de acordo com a lei. É pela fé. O povo já tinha recebido os cuidados. E nós sabemos, irmãos, que as coisas que aconteceram boas lá atrás, nós até somos gratos, mas a gente esquece muito rápido. Nós podemos ter sido até abençoados em 2022, mas chegar 2023, a primeira prova, meu Deus, primeira prova de fé, irmãos. O povo tinha que ir embora para sua casa, viver a vida deles. Eu não estou dizendo para você receber a palavra de Deus aqui, ir embora para sua casa e não voltar aqui não. Você tem que voltar aqui, congregar, irmãos. Mas é assim que a gente vive. A gente recebe a palavra de Deus aqui, a gente canta louvores aqui, a gente ora junto, mas depois a gente vai para casa, vai para o trabalho, vai para as dificuldades, vai para as lutas. E nós vamos viver do quê? Da fé. O povo precisava de fé. A terceira coisa, aqui, irmãos, que eu coloquei só para mim terminar essa palavra de fé, é que Deus, Ele sempre trabalhou através de palavras. Deus sempre trabalhou através de sua palavra. Esta aliança aqui é Josué que está fazendo. Mas o dono desta aliança aqui é o próprio Deus. Quem está dando esses decretos, as orientações para Josué é Deus. Deus sempre trabalhou através da sua palavra. Ele sempre trabalhou e vai trabalhar através da sua palavra. Então, se você não crê na palavra de Deus, se você não se alimentar da palavra de Deus, se você não buscar viver a palavra de Deus, a sua fé vai se esfriar. Se você não tem buscado esse alimento, se você não tem buscado crer nesse alimento, porque, irmãos, eu fico pensando, se cada motivo de preocupação, de luta nas nossas vidas, que vem até nós, nós corrêssemos para a palavra de Deus e procurássemos um consolo nela, nós seríamos muito melhores. Muito melhores, irmãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A terceira coisa que o povo precisava era de perseverança. Sempre que Deus fez e fizeram uma aliança de fé, nós entraremos, percorreremos, caminharemos pela estrada da perseverança. Fez uma aliança com Deus, teve fé nesse Deus, você vai passar pela estrada da perseverança. Por quê? Porque há um inimigo, irmãos, que quer que você abandone essa aliança. Há um inimigo que está incomodado com a sua aliança, que está incomodado com a sua fé, que quer fazer de tudo para minar o acordo que você fez com Deus, que quer fazer de tudo para arrancar a sua fé. Então a estrada da perseverança era inevitável, ela é inevitável nas nossas vidas. Sempre que nós fizermos, sempre que Deus fez uma aliança com o povo pela fé, vai surgir adversidades, obstáculos, vai surgir coisas difíceis, irmãos, provações, onde o ser humano terá que continuar firme no propósito daquela aliança. Perseverança significa, irmão, continuar firme no propósito. A gente começa, quando a gente faz essa aliança com Deus, a gente entra nessa estrada da perseverança. Pergunta ao Senhor, você já passou pela estrada da perseverança?
Com certeza já deve ter passado, irmão. Muitas das vezes parece que os olhos humanos querem dominar a nossa fé. A Bíblia diz: não andeis por vista, andeis pela fé. O justo viverá pela fé. Muitas das vezes nós temos que ser perseverante até contra os nossos olhos, pensamentos. Não é só o inimigo não, até nós mesmos, irmãos. A nossa humanidade, nós temos que ser perseverante contra nós mesmos, contra o nosso corpo, contra o nosso cansaço, o nosso desânimo, a nossa preguiça, a nossa incredulidade. Elas querem nos dominar, minar a nossa fé, irmãos. Então a estrada da perseverança, ela é inevitável. Imagina Jó. Que fé, irmãos. A Bíblia diz que Deus falou: não há nenhum homem semelhante a Jó. Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. A fé de Jó era perfeita. Sacrificava, porque pensava que os seus filhos estavam pecando contra Deus. Jó já estava pagando a dívida dos filhos. A Bíblia diz que Satanás falou assim: claro, o Senhor dá tudo ele. Aí Jó entrou na estrada da perseverança, perdeu tudo. Mas a Bíblia diz que na estrada da perseverança, Deus se revelou a Jó. Amém? É quando você persevera no meio de um problema, de uma luta, de uma dificuldade, de uma provação familiar. É quando que parece que o cuidado de Deus está longe. É quando parece que a sua fé, meu Deus do céu, estou indo na igreja, mas meu Deus, a minha fé, dá até vergonha de falar com os outros. Mas persevere, irmãos. Persevere. Persevere no nome de Jesus. Amém? Eu quero falar a quarta coisa. É a vida, irmãos. A Bíblia diz que todos os dias de Josué, daquela aliança até o dia da morte de Josué com 110 anos, e do último sacerdote daquela aliança, Israel perseverou servindo ao Senhor. Foi o tempo que Israel mais agradou ao Senhor. Foi o tempo que Israel conseguiu viver realmente o compromisso, assumiu a responsabilidade e viveu todos os dias da vida de Josué. Israel serviu ao Senhor. Versículo de número 31. Enquanto não morreu o último sacerdote daquela aliança, o povo não tinha se corrompido. Aqui eu quero apresentar para você que nós precisamos de vida. Irmãos, Deus é Deus dos vivos. Enquanto há vida, há esperança. Amém, irmãos? Talvez você está em uma aliança, em uma caminhada pela sua família, irmãos. Enquanto há vida, há esperança. Talvez você tenha alguém que está preso nas drogas, na bebida, na idolatria, na fornicação, no adultério, alguém que não conhece a Deus. Se morrer vai para o inferno, mas enquanto estiver vida, há esperança no nome de Jesus, amém? Nós precisamos de vida. Deus é Deus dos vivos, aleluia. Irmãos, para concluir, todos nós queremos, todos nós queremos que nós e a nossa família esteja debaixo do cuidado deste Deus. Todos nós queremos isso. E nós precisamos dessas 4 coisas: da aliança. Nós precisamos dessa aliança. Esta porta aberta desse relacionamento, deste Deus para conosco, também está aberta. A mesma porta, o mesmo Deus, santo, zeloso, ciumento, cuidadoso, Deus de milagres, Deus que cura, liberta, transforma, muda, restaura, perdoa pecado.
arranca de nós a acusação de Satanás, muda a nossa história. Este Deus quer ter relacionamento com você, com a sua família. Este Deus quer salvar alguém da sua casa e quer ter relacionamento com Ele. E irmãos, essa porta está aberta, e nós precisamos das mesmas coisas. Primeira coisa que nós precisamos, da aliança. Quer colocar a sua família debaixo dos cuidados de Deus? Entre pela porta aberta, que está aberta por uma aliança de sangue. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo de número 24, isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Irmãos, se você crê em Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, se você crê que Ele derramou o sangue dele, sem mácula, sem culpa, Ele nos reconciliou. A Bíblia diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, através do sangue de Jesus Cristo vertido naquela cruz. Nós precisamos de uma aliança, e essa porta aberta para ter esse relacionamento de cuidado para com Deus, mas também de responsabilidade para com Deus. A aliança já está feita. A aliança, tome posse dessa aliança, irmãos. Não negocie essa aliança. Não negocie essa aliança. Não negocie a sua fé em Jesus Cristo. É a única coisa que você tem de valor, é a fé em Jesus Cristo. É a única coisa que te garante vida, salvação, glória. É a fé em Cristo Jesus. Esta aliança já foi feita, não foi colocada debaixo de uma pedra, não. É a pedra de esquina angular, irmão. É Jesus Cristo. Aleluia. E esta aliança, irmãos, ela só pode ser tomada pela fé. Esta aliança só pode ser alcançada pela fé. Somente pela fé. Não é por uma amizade. A amizade até traz a gente para a igreja. Não é só por um convite. O convite até traz nós para ouvir a palavra de Deus. Mas para se apossar dessa aliança de sangue é somente pela fé. Pergunta o seu irmão como anda a sua fé em Jesus Cristo. É o mesmo. Desde o primeiro dia é o mesmo. Você está igual Josué, o mesmo, irmão. O homem está cansado, velho, mas ainda acredita que um Deus se relaciona com o seu povo. Você ainda está com a mesma fé, irmãos. Como está a sua fé em Jesus Cristo? Irmão? Se você perder a sua fé, irmãos, a Bíblia diz que Paulo vai dizer em Timóteo que alguns naufragaram na fé. Irmãos, não perca a sua fé, perca tudo, mas não perca a sua fé. Quando às vezes a luta está grande, dá vontade de abandonar o barco, eu falo assim, para quem eu irei, Jesus Cristo? Às vezes a dificuldade está tanta, às vezes as coisas estão difíceis, às vezes parece que o amanhã é incerto para aquele que crê em Jesus, mas não é não, irmãos. A Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria vem. A alegria, o amanhã seu tem que ser alegria. Mas por que, Josimar? Eu nem sei se eu vou estar vivo. Irmãos, se você está em Cristo, seu amanhã já está alegre. Ele já te comprou pela vida eterna, irmãos. Tem que ser pela fé.
Jesus vai dizer para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus veio ao mundo não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus vai acrescentar dizendo: aquele que crê em mim já está salvo, aquele que não crê está condenado. Condenado. Preocupe com a sua fé, irmãos. Nós até oramos uns pelos outros. Nós até intercedemos uns pelos outros. O pastor paga preço de oração. Os diáconos oram, marcam oração, intercedemos, ligamos para você, buscamos você na sua casa se for preciso. Mas tem um tempo que é você e Deus e a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a certeza das coisas que se esperam. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Cuide da sua fé. Eu sei que tem um exército de Satanás tentando minar a sua fé. Eu sei que nós estamos vivendo, irmãos, em um mundo de informações. Nós estamos vivendo, irmão, em um mundo de pessoas falando. Pessoas parecem que sabem o que fazer. Pessoas têm coragem de acertar, dizer que está certo as coisas para você. Pessoas chegam até nós, irmãos, e querem definir o que é melhor para nós. Pessoas querem chegar perto de você, Eduardo, e falar assim: Eduardo, faz isso. Pessoas ímpias que não conhecem a Deus. Pessoas querem te alegrar. Pessoas querem definir o seu sentido de alegria. Pessoas querem definir o seu sinônimo de alegria. Irmãos, a sua alegria tem que ser o Senhor. O motivo para vir à igreja tem que ser o Senhor, irmãos. Tem que ser a aliança dEle. A Bíblia diz que Ele derramou seu sangue em favor de muitos, não de todos. Porque nem todos vão crer, irmão, infelizmente. É suficiente para todos. Toda a humanidade é suficiente. Mas sabemos que nem todos vão crer. Irmãos, em Judas, um livro só ali na sua casa, Judas vai convocar o povo a batalhar pela fé. Batalhar pela fé. É por isso que Josué, voltando no texto, ele está falando assim, presta atenção. Se você falar que tem uma aliança com Ele, que vai servir a Ele, mas servir outro Deus, Ele vai castigar você. Ou seja, você fez uma aliança de fé com Jesus, com Deus através de Jesus Cristo, irmão. Não é só de receber o benefício da salvação, não, mas de andar como Ele andou, de buscar viver como Ele viveu, de pisar nas pisaduras dEle, de viver como Ele viveu, o mesmo princípio. Ele te deu o que Ele tinha, Ele nos deu, o direito de filho, irmão. Ele nos deu o direito de ser filhos de Deus. Ele nos deu este direito, este privilégio de se tornar filho de Deus, irmãos. Então ande como Ele andou. Seja um estrangeiro nesta terra. Pessoas que têm fé em Jesus Cristo vão ser taxadas como loucas. Nos últimos dias, irmãos. Nós vamos ser taxados como loucos. Vamos ser taxados como pessoas vão achar que nós vamos estar perdendo, irmão. Pessoas vão achar que nós estamos perdendo. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Aleluia. E a perseverança, a estrada da perseverança, se para Israel era inevitável, imagine para mim, imagine para você, imagine para a igreja do Senhor.
Imagine para você que está andando em fé nesta aliança. Imagine para nós, para a igreja do Senhor. Se para Israel era inevitável, imagine para você. A Bíblia diz que Pedro vai dizer: ao derredor. Os demônios andam ao derredor, bramando como leão, procurando alguém que possa tragar. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele trabalha, irmãos, trabalha para você abandonar a fé em Jesus Cristo, para a igreja dar mau testemunho, para a igreja ficar desanimada, cansada, fria. Ele tem um exército, irmãos, ele tem principados a serviço dele para acabar com a sua fé. Mas persevere, irmãos, maior é aqueles que estão em nós do que está no mundo. A Bíblia diz que Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se vocês estiverem em mim, vocês vão vencer o mundo. Eliseu Rodrigues vai dizer que um crente de joelho é mais forte do que um exército de Satanás. Não abandone a sua fé em Jesus Cristo, não. Você fez a aliança, acreditou em Jesus Cristo, tem andado, tem caminhado, tem tido fé. Não é uma grande fé, irmãos. Jesus não está atrás de uma grande fé. Ele está atrás de uma fé sincera, uma fé que não negocia princípios. Ele mesmo vai dizer: se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam dizer para este monte: passa para lá, ele passaria. Irmãos, no começo é tudo bom. O começo da caminhada, o primeiro amor é maravilhoso, irmãos. É a coisa mais linda. Nós fazemos de tudo. Eu me lembro que no começo da minha caminhada, chamasse para sentar assim assado, comer uma pizza, achava que era pecado, irmão. Medo de perder o meu relacionamento com Deus. Novo na fé. Faça de tudo, irmão. Persevere. Eu sei que é difícil e é. Eu sei que Ele vai levantar pessoas contra a sua vida. Ele vai fazer de tudo para você negar Jesus. Ele fez isso com a igreja primitiva. Levantou pessoas. Levantou Hitler. Levantou pessoas. Colocaram pessoas para ser comidas por leões. Tochas humanas. Crucificadas de cabeça para baixo. Mas pessoas que não abandonaram Jesus Cristo, irmãos. Pessoas que foram martirizadas pela fé em Jesus Cristo, somente por pregar a salvação, irmão. Somente por provar. Estevão provou para os fariseus que Jesus Cristo era o Messias. Tomou pedrada. Morreu apedrejado. Tentaram de tudo parar Estevão, irmãos. Tentaram fazer tudo para parar ele. Caluniaram ele. Tomaram a Bíblia. Imagina que tomaram a Bíblia dele. Imagina que fizeram de tudo com Estevão, irmãos. Colocaram ele de frente, as pedras nas mãos, para parar Estevão. Estevão perseverou, levou pedrada, mas viu o céu aberto. Persevere, irmãos. Persevere, persevere. Fala com o seu irmão: persevere, irmãos. O próprio Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que continuar firme até o fim será salvo. Nos últimos dias, irmãos, o amor de muitos se esfriará. Ao praticar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Estou tentando acertar o versículo. Mas aquele que continuar firme no propósito. Que propósito é esse? É Jesus Cristo. Que propósito é esse? É você, pregaram para você que a aliança de sangue derramado na cruz. E esta pregação surgiu fé no seu coração. Uma fé que é dom de Deus, irmãos.
A Bíblia diz que a fé é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, irmãos. Você não merecia nada, porque você não fez nada para ter essa fé, não. É uma dádiva de Deus. Você só ouviu o Evangelho, que muitos ouviram. Muitas pessoas melhores do que nós ouviram a mesma mensagem, irmão, mas não creram. Você acha que você creu por quê? Deus te deu, se você tem crido em Jesus Cristo, irmão. Guarde a sua fé. O apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele perseverou, irmão. Perseverou quando foi apedrejado. Perseverou. Não parou, irmão. Não pare. Não desanime. Persevere, irmão. Pede ao Senhor para te trazer ao seu coração o que é realmente ter a fé em Jesus Cristo. Parece que a igreja está perdendo, irmão, este valor por causa das lutas, irmãos. Irmãos, eu quero te contar um segredo. As provações, a Bíblia diz que elas produzem perseverança. E a perseverança traz um caráter aprovado. Que caráter é esse? A identidade de Cristo em nós. As provações, é por isso que você é provado. Você vai ser provado, irmão. Fala com o seu irmão, você vai ser provado. Você vai ser provado, irmão. Você vai. A sua fé vai ser provada. Aleluia. Mas persevere. Persevere. Sabe como a fé de muitos estão sendo provadas nos últimos dias? Pessoas estão olhando para os homens. E lá em Hebreus vai dizer: olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pare de olhar para o homem. Se as pessoas não querem Jesus, não fala assim: eu quero, irmão. Você não quer Jesus porque explica para ele quem é Jesus. Explica para ele por que você crê em Jesus. Quem sabe ele vai querer. Mas talvez você não está falando para ninguém. Pessoas não vão querer Jesus não, irmão. Não vão não. Não vão querer ouvir o evangelho verdadeiro. Porque Deus é santo, zeloso e misericordioso. O cuidado dele, esse relacionamento, está aberto para nós, irmãos, para a igreja do Senhor. E a quarta coisa que eu quero dizer é vida, irmãos. Deus sempre foi Deus dos vivos. Ele salva mortos e transformam eles em vivos. Ele nos pegou mortos em nossos pecados e delitos, mas nos deu vida, nos fez vivos. A Bíblia diz que nós fomos chamados para uma esperança viva. A Bíblia diz em Romanos 12: portanto apresenteis os vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo. Antes era sacrifício morto que agradava a Deus. Por isso que é sacrifício vivo hoje. Sabe por quê? Quando você não abandona a sua fé, valoriza a aliança de sangue, persevera e alcança o caráter de Cristo, irmãos, você adora a Deus. É assim que nós adoramos a Deus. É assim que nós adoramos ao Senhor. Quem dera se fosse só cantar os louvores, irmãos. Eu adoro louvor, acho que eu sou até um cantor, né, Eliane? Manda eu parar direto. Irmãos, mas adoração é isso. Servir é você encarar esta aliança de que você tem que andar como Jesus, esta responsabilidade. E adorar é você valorizar a aliança, não negociar a sua fé, mesmo em meio às dificuldades, perseverando e estando vivo.
Aleluia. Ele ainda pode salvar a minha e a sua família. Fique de pé, irmãos. Eu estava meditando, aleluias. Eu estava meditando muito nessas 4 coisas. Estava meditando muito hoje à tarde nessas 4 coisas. Sabe o que Deus ministrou no meu coração sobre essas 4 coisas? Aliança, fé, perseverança e vida. Aleluia. Essas 4 coisas, irmãos, sabe quem é que proporciona para nós? É o próprio Deus, irmãos. O próprio Deus proporcionou uma aliança para o seu povo. O próprio Deus deu uma fé para o seu povo. O próprio Deus enviou o Espírito Santo para que o povo perseverasse na fé. E o próprio Deus te dá vida, irmãos. É Ele que enche os seus pulmões toda manhã de ar, e você sai andando para trabalhar, para glorificar o nome dEle. Ele proporcionou a aliança, Ele te proporcionou a fé, Ele proporciona a perseverança e a vida, irmãos. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra, irmãos. Deus é um Deus santo, zeloso, ciumento. Não negocie essa palavra. Não negocie o pacto que você fez em Jesus Cristo. Talvez você tem colocado a sua família aos cuidados de Deus, irmãos. Porque esse cuidado de Deus, esse relacionamento com Deus é para a sua família. É para a sua família. É para você e para a sua família. Enquanto a vida há esperança, irmãos. Talvez você está ficando desanimado, que a sua família ainda não se converteu. Mas eu tenho uma palavra para você. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Enquanto estiver respirando, pode estar com 100 anos lá, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, pode estar com 100 anos, está respirando. Eu estou pregando Jesus para ele, porque enquanto a vida há esperança, irmão. Não desista de ninguém. Aleluia, feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai. Eu quero te louvar, Deus. Engrandecer o teu nome, Pai. Porque eu sei, Deus, o que seria de nós se não fosse a tua aliança de sangue, Pai. O que seria de nós, Senhor, se não fosse a pregação do Evangelho que traz fé em nossos corações? O que seria de nós, meu Pai, se não fosse o Teu Espírito Santo, meu Deus, para fazer com que nós perseveremos a caminhada cristã, Senhor? E o que seria de nós, meu Pai, se toda manhã o Senhor não nos desse o fôlego de vida, irmãos? A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são novas toda manhã. Hoje pela manhã Ele te renovou, hoje pela manhã Ele te deu vida. Aleluia, que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Não perca a esperança, fica firme com Jesus, não abandone Jesus, irmão. Não abandone, não abandone. Amém, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Louvado seja Deus. Deus continue abençoando nosso irmão Josimar. Palavra abençoada nos nossos corações. Interessante que Josué fala no versículo 15, né? Eu não sei vocês, mas eu já decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí ele fala assim, aqui em casa está decidido, agora vocês resolvem para lá. Olha que interessante isso. Sabe o que Deus fala conosco através disso? Responsabilidade de cada um. Josia cuida da família dele, eu tenho que cuidar da minha. O Amauri cuida da dele, eu cuido da minha, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma aliança com Deus. Eu vou perseverar, eu vou ter fé. E eu vou viver eternamente aos pés do Senhor. Deus possa te abençoar. Nós vamos orar. A sobrinha da tia Mina está internada, Juiz de Fora. Vamos levantar um clamor? Melina, vamos orar também. Você pode levantar esse clamor? Vou convidar o irmão Mauri. Vem cá, Mauri, orar. Em nome de Jesus, liberar essa palavra de cura sobre a vida desses irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Me ajuda aí na oração pela
a sobrinha da Mirna, que está internada em Juiz de Fora, a Melinda também. Nós não conhecemos ela. Fique com seus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, Deus. Deus, nós levantamos aqui, Senhor, um clamor, levantamos a nossa voz em oração. Deus, a tua palavra, Deus, diz lá no livro de Daniel, que quando Daniel orava, Deus, o Senhor enviou um anjo, Pai, com a resposta. Deus, eu te peço agora, Deus, nós não podemos ir lá aonde essas pessoas estão. Deus, mas o teu Santo Espírito, esse Espírito Santo que foi ministrado aqui nesta noite, ele pode, Senhor, visitar a Melinda, visitar a sobrinha da Mirna, onde quer que elas estejam. Deus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor envie agora o teu Espírito Santo, o anjo do Senhor, Deus, tocando nessas pessoas, dando a elas, Senhor, um renovo, Deus, ó Espírito Santo, um refrigério, Deus, renovando a sua aliança, Deus, sobre a vida dessas pessoas, Pai. Deus, visita cada uma delas, Pai, e traz uma renovação de vida, Deus, de esperança, como foi ministrado aqui nesta noite. Deus, e que essas pessoas, onde quer que elas estejam, através da nossa oração aqui, Pai, em concordância, Pai, elas possam dar o testemunho que foram visitadas, curadas e saradas para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quantos creem? Em nome de Jesus, você crê nesse milagre? Em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho duas notícias boas, no finalzinho, eu deixei para o final. Encontrei com o Zusa, e ele falou que em janeiro agora fica pronto o nosso telhado. Você está crendo? É só um milagre, né? Então, em nome de Jesus, irmãos, do 2023. Amém? Os irmãos que quiserem lá nele apertar ele, pode ir. Estou aqui em nome da igreja. Você fala assim, amém? Mas ele disse que no mês de janeiro agora o nosso telhado aqui ficará pronto. Outra notícia boa. Deus colocou, presta atenção, Deus colocou no meu coração, nós vamos fazer 7 dias nesse início de ano de primícias ao Senhor. O que são as primícias ao Senhor? Nós consagraremos durante 7 dias, os 7 primeiros dias do ano. Vai ser uma semana de consagração, começando na segunda-feira. Como que vai ser a programação? Segunda, terça e quarta, oração e culto aqui na parte da manhã, 6 horas da manhã, nós estaremos aqui consagrando nossos primeiros dias ao Senhor e também automaticamente o nosso ano a Deus. Depois disso, quinta, sexta, sábado e domingo, nós teremos culto direto. Convidei a missionária André de Cataguás, vai estar aqui ministrando. Pastor Maurício de Cataguás estará aqui ministrando. Os irmãos de São Sebastião estarão aqui no louvor no sábado. Depois eu vou divulgar a programação. No domingo outro pastor. Então vai ser uma semana de consagração de primícias ao Senhor. Amém? E eu quero convidar vocês. Nós vamos fazer todos os dias cantina. Vai ser um momento de início de ano aí de preparação e de consagração a Deus. Se tudo der certo, domingo de manhã dessa semana, não domingo agora, domingo será no dia 7, dia 8, no domingo, nós vamos fazer um café lá no monte, vamos ter um momento de comunhão lá também, e vamos estar junto esses 7 primeiros dias do ano, consagrando a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. E eu quero contar com toda a igreja nesses dias aqui, no nome de Jesus. Amém? Eu liberei a cantina hoje, pelo fato de estar chovendo, muito complicado ali ainda, cantina com chuva, tá? Nós anunciamos pastel, infelizmente não vai ter, mas se você quiser levar pastel para fritar em casa, eu acho que tem. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra, e a igreja diz... Deus abençoe e aplauda o Senhor, está encerrado. Feliz Natal para todos vocês.